Gente, então na parte anterior eu estava falando para vocês o quanto o crescimento econômico político dos protestantes, né? Vamos lembrar que os protestantes são aqueles que protestaram contra os comportamentos capitalistas e não espirituais, talvez, mas obviamente não foi só por esses motivos, teve outros interesses por trás, mas isso aí eu tenho certeza que o professor de história vai saber explicar muito melhor que eu. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui para vocês é só aquilo básico do básico, não sei muito. O professor de história deve trabalhar esse conteúdo com muito mais profundidade, mas é só uma espécie de retomada para vocês entenderem o impacto disso nas obras literárias desse período. Bom, então tudo isso gerou uma necessidade da Igreja Católica fazer a Contra-Reforma, né? Estou repetindo essas informações porque, na verdade, antes eu tinha pegado informações gerais, agora eu peguei os destaques do livro. E nessa Contra-Reforma, a Igreja tenta recuperar o prestígio e a influência por meio também, isso é importante que o livro coloca, das manifestações artísticas de temática religiosa para fortalecer a fé cristã. Então, aqui nesse momento, ela começa a tentar buscar um posicionamento que ela tinha lá na Idade Média, e para isso ela tenta retomar aquelas expressões artísticas com temas bíblicos que era comum na Idade Média. Bom, outros destaques do livro, na página 36. Tudo isso se concentrou principalmente na Itália e na Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha, né? E onde ficavam, né? Portugal e Espanha, ou ficam, e eles formavam um só reino, né? E a igreja começa a reconsiderar os princípios teocêntricos e os artistas passam a reconsiderar a importância da religiosidade. Então, os artistas também começam a pegar essa ideia da religiosidade, começam a voltar lá para aqueles princípios, tentar se preocupar mais com as questões espirituais. Só que eles não conseguem deixar de lado as conquistas racionais, e é isso que vai gerar angústia, né? Como expressão dessa crise, para escapar dessa crise ou para expressar essa crise, o artista barroco vai recorrer a um rebuscamento formal. Tudo do barroco é muito rebuscado, é muito complexo, né? Todas as obras artísticas do barroco, seja na pintura, na arquitetura, na literatura e por aí vai. Então, na arquitetura, por exemplo, há um ornamento exagerado da decoração das igrejas, né? As igrejas são cheias de anjinhos, de arabescos, de muito ouro, muita decoração. Na música, há rimas com muitas nuances, né? O Bach, depois a gente vai ver, é uma das expressões musicais mais importantes dessa época, a professora Esther deve ter falado isso para vocês. As pinturas são dominadas pelo jogo de claro e escuro, né? Lembra a pintura lá da tela inicial? Um lado muito escuro, um jogo de claro e escuro muito forte. Constrói esculturas com alta dramaticidade, as esculturas são dramáticas e a literatura é repleta de jogo de palavras, de complexidade no nível da linguagem. Muito jogo de palavra, muitas metáforas, muitas antíteses, depois a gente vai ver certinho, tá? Bom, vamos ver então as principais características desse período. Era conflito entre corpo e alma. Então, a literatura desse momento vai expressar muito esse conflito entre corpo e alma. Fluir do tempo, as pessoas começam a se questionar para que serve a nossa passagem no mundo. Então começa a dar uma angústia existencial muito forte, né? Se tudo que eu vou fazer é pecado, então eu vou para o céu, vou para o inferno. Será que existe céu e inferno? Para que a gente está aqui na Terra? Todas essas questões começam a surgir. Há uma tensão muito forte, angústia existencial, preocupação com a morte, né? Então, essa questão, será que existe céu mesmo? Será que existe inferno? Por que, que eles fazem essa pergunta? Porque eles já conheceram a ciência. Então, essa história de céu e inferno que tinha tão fixa lá na Idade Média não consegue cair tão bem aqui nesse momento. E eles começam a questionar, né? Todas essas questões geram muita angústia. E essas angústias são expressas na arte. Bom, arquitetura, por exemplo, aqui a gente tem o interior da igreja de São Francisco, em Salvador, que é uma das principais expressões do barroco aqui, né, no barroco brasileiro. Olha só a quantidade de imagens, de pinturas, de arabescos, de decoração dessa igreja. Olha que coisa mais confusa, que poluição visual, né? É isso, o barroco é isso, é o exagero, é o exagero.